Paz de Cristo, amados irmãos. Qual é a igreja verdadeira? Qual o local do culto verdadeiro? Ou qual o verdadeiro local de cultuar a Deus? Muitos hoje têm reclamado para si a questão messiânica, porque dizem que o local onde eles estão é o local verdadeiro. Qual a igreja verdadeira? Qual o termo de igreja? Qual o termo do culto? Muitas pessoas estão entristecidas e o Senhor Deus diz lá em Sofonias capítulo 3, a partir do verso 17, muitos dos que se acham entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, do local de congregação, muitas pessoas estão entristecidas, estão abatidas, mas a graça de Deus, ela foi revelada ao ser humano para mostrar que somos trazidos novamente para a presença de Deus. O que se havia perdido lá no Jardim do Éden, a comunhão com Deus, e o termo religião no latim quer dizer religar, religare. Cristo nos religou novamente a Deus, então temos liberdade para cultuar ao Senhor. Mas muitos têm reclamado para si. Nós vemos hoje igrejas da fama, de fama, igrejas que estão distorcendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque o ser humano estaria cada vez mais externando o pecado que habita na corrupção do gênero humano. Então eles estão sendo, o ego deles está sendo massageado pelas falsas pregações, uma pregação de bajulação. Jesus, quando inicia o seu ministério terreno lá em Caná da Galileia, às margens do Jordão, ele diz no capítulo 4 de Mateus, no verso 17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não é um tom de bajulação. Evangelho não é tom de bajulação. Evangelho é um chamado para nos voltarmos à mensagem do Evangelho. Mas aonde deve ser anunciado? Qual o local verdadeiro? Qual o local do culto verdadeiro? Qual a igreja verdadeira? Então eu gostaria de compartilharmos estes momentos juntos para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade e entenda que Deus não está te rejeitando. Talvez você hoje não pertença a nenhum templo, talvez você hoje não esteja filiado em nenhuma igreja. Igreja não é isso. Pode haver um templo com um local, com uma placa? Pode, mas nós não devemos focar a nossa fé nesse tipo de coisa, porque isto é apenas questão de funcionamento por causa da prefeitura, por causa dos órgãos públicos. Mas Deus não respeita cargos. Não estou dizendo que nós não temos que respeitar. Deus está acima de tudo. E a igreja dele é constituída por homens e mulheres de todas as eras que acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Qual o local do culto verdadeiro? Qual a verdadeira igreja? Certa vez um filósofo me perguntou onde eu trabalhava. Ele me perguntou, a filosofia gosta de afrontar o evangelho. E um filósofo me perguntou, é possível encontrar Jesus fora da igreja evangélica? Eu falei, sim. E ele disse, quer dizer então que tem base para a doutrina católica, budista, espírita? Eu falei, alto lá, meu camarada. Eu te disse que é possível encontrar Jesus fora da igreja evangélica, fora das placas, fora das doutrinas que cada um vem criando, principalmente nos últimos dias, para massagear o ego de muitos que não querem saber do verdadeiro evangelho. É possível encontrar Jesus fora da igreja evangélica, não fora da Bíblia. E dentro da Bíblia, você não tem base para a doutrina católica, espírita, budista e muitas práticas evangélicas que estão sendo introduzidas no meio
do povo de Deus para tirar o foco das pessoas do retorno de Jesus Cristo e da mensagem central do Evangelho, que é a palavra sendo anunciada, o despertar da nossa fé e uma vida de devoção a Deus por causa da mensagem. Então ele me fez essa pergunta. Mas para falar, amados, qual o local do culto verdadeiro, eu vou falar. Existe uma igreja verdadeira. E eu vou, para falar sobre isso, nós temos que voltar, e já quero deixar bem claro aqui, não é onde eu sou pastor, não. Pode congregar lá? Pode. Vamos receber com todo amor e carinho. Você vai ouvir a palavra de Deus. Mas existe um local fixo onde possamos dizer, esta é a igreja verdadeira? Onde muitos dizem por aí, a mão de Deus está aqui e cada uma vem se colocando como detentora da verdade? Mas para falarmos qual é a igreja verdadeira, nós temos que voltarmos lá no Jardim do Éden, onde Deus se relacionava com o ser humano. A Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 1 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida e ele passou a se tornou então alma vivente. Essa alma é indestrutível. Ela tem dois caminhos, céu ou inferno. Nefesh, do hebraico, quer dizer também do grego psique, o centro das nossas emoções, a nossa vida. Nós somos uma alma. E a nossa alma ela tem que decidir, se decide por Cristo ou não. Mas voltamos lá. Dispensações. A Bíblia é composta por dispensações. 7 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a dispensação do reino milenar de Jesus Cristo. Mas lá no Jardim do Éden houve a dispensação da inocência, onde Adão e Eva não tinham pecado nenhum. E Deus, na viração do dia, se relacionava com eles, como um pai se relaciona com os seus filhos a quem ama. Depois que houve o pecado, a dispensação da consciência. Depois da consciência, a dispensação do governo humano. E nos primórdios, que são os primeiros 11 capítulos da Bíblia, o Senhor vem tentando mostrar que Ele é o centro. Nossa fé deve ser cristocêntrica, não egocêntrica. E não numa placa de igreja, mas na palavra de Deus. Governo humano. Depois do governo humano, dispensação patriarcal com Abraão, Isaac e Jacó. E ali é mostrado que a nação de Israel, a partir de Abraão, ela ia ser uma nação abençoadora para todas as nações em redor, Gênesis 12, 3. Depois da dispensação patriarcal, a dispensação da lei mosaica. E nessa dispensação da lei mosaica, também é mandado a Moisés erigir um tabernáculo. Tabernáculo no hebraico quer dizer mishkan, que quer dizer também uma casa pastoral, o pastor de Israel habitando no meio do seu povo. Quer dizer habitação, uma tenda. E havia ali para construção desse tabernáculo, aí aqui nós temos a origem da oferta. A oferta não é para você tentar arrancar alguma coisa de Deus, comprar a Deus com o seu dinheiro, porque todos os animais do campo, toda a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor, e Ele abençoa quem Ele quer. E nós vamos entender um pouquinho sobre bênção também. Não quero me estender muito em cada tema, porque levaria muito tempo para nós batermos esse nosso papo. Êxodo 25, versículo 1, Deus manda trazer as ofertas cujo coração de cada homem e mulher movesse para isso, voluntariamente. Não eram estipuladas para cada pessoa. Era estipulado o que era para trazer, mas não para cada pessoa. E eram os despojos do Egito que o próprio Deus tinha dado para o povo de Israel. Mas a natureza dessa oferta nós encontramos no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Lá Deus tratava com Adão e Eva no Jardim do Éden. Ali era o local verdadeiro. Deus tratou no governo humano com Noé. Constrói uma arca. Todo o povo reunido em torno da palavra de Deus. Não em torno de uma instituição, não em torno de um líder religioso,
por mais pessoas que ele possa juntar, porque Hitler, com a sua oratória, juntava um monte de louco, porque era um louco conduzindo um lobo, conduzindo lobos. Governo humano, governo patriarcal, a dispensação patriarcal, Deus através dos patriarcas mostrando que a partir de Israel as nações iam ser abençoadas. Dispensação da lei. Através da lei mosaica eram colocadas ali normas para que o povo pudesse viver. A lei é boa. O problema é que nós somos pecaminosos, Romanos 7,14. A lei é espiritual, porém nós somos carnais. Por isso que era o problema. Por isso que depois Jesus veio e morreu por nós. Porque 603 leis mais os 10 mandamentos nós não podemos cumprir por causa da nossa pecaminosidade. A corrupção do gênero humano. Nesse tabernáculo, a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, parava sobre aquele tabernáculo, Números 9 e 17. Diz que para onde fosse aquela nuvem, as pessoas, os filhos de Israel seguiam, era um desmontado tabernáculo, os sacerdotes levitas tomavam conta, e onde a nuvem parava, ali era o local indicado pelo Senhor para adoração. A nuvem representa hoje a santa palavra de Deus que deve nos conduzir. Aqui nós já temos uma base de onde é o local verdadeiro de adoração, qual a igreja verdadeira, qual o local, o ponto de encontro. É onde a palavra de Deus ela é anunciada. Certa vez eu fui no aniversário de uma igreja e fui convidado para fazer o encerramento. Eu trouxe uma breve palavra, onde eu disse Jesus Cristo verdadeiramente é Deus, porque o tema do preletor da noite era esse. Jesus é Deus. Logo mais nós vamos colocar no YouTube sobre a divindade de Cristo. Jesus é Deus. E eu falei, gente, nós temos que estar com Cristo aonde Ele estiver. João 17:24 fala isso. Porque Jesus é Deus. Se Ele estiver no inferno, eu quero estar com Ele. Mas por que eu falei isso? Porque o céu não faz de Deus, Deus. Aonde Deus, o céu é céu porque Deus está lá. Aonde Deus está é céu. Então nós temos que estar onde a palavra é anunciada. Qual o local verdadeiro de adoração? Onde a palavra do Senhor ela era anunciada. Ela é anunciada. O tabernáculo ele era um local, uma tenda de encontro. Ali é onde o povo de Israel se encontrava com o seu Deus. O tabernáculo no meio, as 12 tribos espalhadas ao redor desse tabernáculo. Tendas acinzentadas, mostrando que assim é a nossa vida, sem o Deus do tabernáculo, que era todo colorido e cheio de ouro, de prata e de bronze, representando Cristo, representando os evangelhos. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas o tabernáculo representava Cristo. Tanto que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que na comunidade judaica o tabernáculo era apresentado dessa forma. O caminho, lugar santo e o santo dos santos. A entrada, o lugar santo e o santo dos santos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O tabernáculo de Deus, onde diz em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que no céu foi visto o tabernáculo do Senhor, que Moisés teve essa visão. Por isso foi feito esse tabernáculo, conforme o modelo que foi mostrado, Hebreus 8:5, que representa Cristo. Então a nação de Israel estava em volta do tabernáculo. E Êxodo capítulo 33 mostra que quando Moisés se dirigia à tenda da congregação, ele se prostrava com o rosto em terra e recebia a palavra do Senhor, e as pessoas ficavam em pé, cada um na sua tenda, para ouvir a palavra de Deus. Olha a vontade que as pessoas tinham de ouvir a palavra de Deus, não de ouvir resultado, não de ouvir que você vai enriquecer, não de ouvir que vai ter pessoas famosas na igreja, então por isso você vai, mas se tiver um pregador comprometido com a palavra, você não vai. Então não era esta questão. E se você é de Deus, você vai permanecer ouvindo, porque a palavra diz que o Senhor repreende, ama e castiga, e repreende a quem Ele toma por filho, a quem Ele ama. Nesse local de congregação, 3 vezes ao ano compareciam os filhos de Israel para comemorar 7 festas, tanto da morte de Cristo, que representa a Páscoa, como a festa dos tabernáculos, a restauração de todas as coisas. Não vou entrar no mérito das festas. Depois, Davi quis colocar um local fixo de adoração, porque o tabernáculo ele se movia. Então, foi construído não por Davi, mas por Salomão, o Templo de Salomão, que não é esse Templo de Salomão que nós temos aqui em São Paulo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é apenas comércio.
Mas esse templo de Salomão, que hoje permanece em ruínas, foi construído por Salomão. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor já vai mostrando, olha como devem ser as coisas, é do meu jeito, é do jeito da palavra, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Se você crê em Deus como diz as Escrituras, você já está prestando um culto verdadeiro, porque nós vamos entender também o que é culto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então toda oração que se fizer neste lugar eu ouvirei dos céus e responderei. Templo de Salomão. O templo, a religiosidade dos filhos de Israel, o oferecer os seus sacrifícios foi tornando para Deus um enfado e um cansaço, porque as pessoas não estavam voltadas verdadeiramente para a palavra de Deus, mas sim no que elas podiam produzir. Elas estavam pensando realmente que aquilo que elas estavam fazendo, elas podiam comprar a Deus, e não é isso. A lei é o estilo de vida que agrada a Deus, por isso que a lei é boa, mas nós não podemos cumprir por causa da corrupção do gênero humano. O povo de Israel não estava entendendo isso, por isso que muitas pessoas hoje estão fazendo voto, sacrifício, achando que isso vai comprar a Deus. Não é isso, porque Jesus morreu na cruz justamente por causa da nossa incapacidade de salvação. Nós vamos também entender um pouquinho. Só que o povo de Israel pecou, e a nação de Israel não estava entendendo que ela era uma nação sacerdotal e não estava cumprindo o objetivo pelo qual eles foram designados como uma nação sacerdotal, principalmente pelos levitas, como lá em Números 1:47 diz que não deviam ser contados os levitas na separação das heranças dos filhos de Israel, porque o serviço deles era a porção deles, a herança deles era o Senhor, era fazer a obra do Senhor, Números capítulo 18. Mas não estavam cumprindo, por isso que lá em Malaquias capítulo 3, quando fala dos dízimos, que não era a nação, mas eram os sacerdotes que estavam roubando o dízimo, eles não estavam cumprindo isso, então o Senhor falou com maldição, sois amaldiçoados. No capítulo 2, os sacerdotes, vocês estão roubando a Deus, então eu vou amaldiçoar a obra das mãos de vocês, e não vou cumprir a promessa que eu falei lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 29. Não era o povo, era o sacerdote. A cabeça de Israel, a nação, a cúpula, que era regida pelo sacerdote, que derramava, espalhava a bênção para o povo, ou a maldição, dependendo da questão do sacerdote, que lá em Oséias capítulo 4, no versículo 7, diz, assim como a nação, assim é o sacerdote, sacerdotes corruptos naquele período de Malaquias. Ezequiel 34, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Aí o Senhor está falando, eu mesmo irei e buscarei as minhas ovelhas, por isso que se cumpre lá o versículo 16 de João 3. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa da corrupção do gênero humano e do não cumprimento da lei com a nação de Israel. Por isso que eu falei, para entendermos qual o local verdadeiro de adoração. Era um tabernáculo, era um templo, era na viração do dia. Mas as pessoas não quiseram permanecer na aliança do Senhor. Por isso que entrou o pecado no mundo, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, de toda árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E foi lá que Adão e Eva o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz em Romanos 5,12 que a partir de Adão todos pecaram, e foram pecando, e reinou a morte, e depois veio a lei e apontou o pecado, e me mostrou o que era transgressão, aí piorou as coisas pra gente, porque nós somos corrompidos na mente, no pensamento, no intelecto, no sentimento, nós temos raiva, ódio, nós temos os sentimentos variados, o poder de decisão com relação ao reino de Deus. Por isso que diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Tem que morrer. Mas Deus amou o mundo, então ele não queria que nós morrêssemos. Então Deus se fez carne, porque Deus não sangra, e Hebreus 9,22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e diz que a vida de toda a carne está no sangue, então o ser humano que pecou tem que derramar o sangue, tem que morrer, mas Deus nos amou e se entregou por nós e sangrou na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus Cristo, o próprio Deus nos purifica de todo pecado, nos purifica do quê? Da nossa incapacidade de entrada no céu, que é a perfeição, Mateus 5,48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu.
Então, em Cristo nós somos aperfeiçoados, como diz lá em Colossenses capítulo 2. O povo não entendeu isso. A nação de Israel não entendeu isso. E tornou-se uma religiosidade o Templo de Salomão, que era um local de encontro. Ali era o local. Mas não são as paredes. Não são placas de igrejas. Mas onde a palavra do Senhor é ouvida. Jeremias capítulo 7, vocês não emendam o caminho de vocês. Vocês fazem o que vocês querem, vocês oprimem o órfão, a viúva e necessitado. Depois vocês vêm dizer, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Eu não ouvirei. Eu vou mandar vocês embora. Põe-te à porta do templo, nem entra, Jeremias. Deus não está dentro de muitas vezes de templos. Porque o Senhor não está preocupado com placa de igreja e nem de renome de pregadores que perderam o compromisso com a palavra e que estão instituindo dentro das igrejas coisas que eles pensam. Porque lá em Mateus 24, 2, no 1, quando os discípulos vêm mostrar as construções do templo, Jesus disse, foi até rude, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não se impressione com tudo isso. E hoje esse templo permanece em ruínas. Somente uma parte onde é chamada o Muro das Lamentações, mas permanece em ruínas. 2000 anos se passou onde o Senhor Jesus disse lá em Mateus 23, 38 e 39, a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas 19, 41, 44, quando o Senhor Jesus está chegando e vê a cidade de Jerusalém, vê a rejeição com relação ao Messias, ele diz, Jerusalém, porque não reconheceste o tempo da visitação, então te secarão de trincheiras e levarão cativos, vocês e os seus filhos estão dentro de ti. Foram levados. Cumpriu-se agora o retorno da nação de Israel lá em 14 de maio de 1948, quando fala do vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37. Mas ainda eles não foram restaurados para a salvação. Mas o que aconteceu há 2000 anos atrás ainda permanece até os dias de hoje. O templo permanece em ruínas. Não é coincidência o templo permanecer em ruínas. Porque depois disso o Senhor Jesus, antes disso ainda do templo ser destruído, mas onde Jesus já tinha lançado a profecia, o Senhor Jesus então funda a sua igreja no seu próprio, nele mesmo, que é a palavra, a nossa rocha da salvação, lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Jesus diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora já não é mais um local fixo, agora já é uma igreja espalhada por toda a terra em diferentes épocas. Igreja universal, que não é essa igreja universal, estou falando de uma igreja universal, que é eclesia, aquela que Deus somente vê, que é uma igreja, o corpo místico de Cristo espalhado por toda a terra em diferentes épocas. Isto é uma igreja onde tem homens e mulheres de diferentes épocas que receberam a mensagem do evangelho. Estes são igreja. O termo igreja quer dizer tosquiados, chamados para fora, uma congregação daqueles que foram chamados. Também parecido com aquela questão do êxodo, que é uma libertação, chamado para fora do Egito, para fora da estrada, equiodos, chamados para fora da estrada. Então já não é mais um local fixo, já não é mais uma nação específica, mas, como diz em João 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam. No 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora o pecado não tem domínio sobre a verdadeira igreja, que são homens e mulheres espalhados em todos os lugares e que receberam a mensagem do evangelho. Agora já o salário não afeta mais, porque em Romanos 6,23, quando diz que o salário do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E diz que nós justificados, não há nenhum justo, todos pecados e destituídos foram da glória de Deus, mas todos quantos o receberam, então foram justificados gratuitamente pelo sangue de Cristo e pela redenção que há em Cristo Jesus, porque Deus demonstrou a sua justiça, ele mesmo se sacrificando na cruz por nós. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 26. Como diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas um tempo atrás veio o período das trevas, onde a Igreja Católica quis ser detentora da verdade e a Bíblia não era levada para o meio do povo.
pregavam as indulgências, que as indulgências eram a compra do perdão ou das bênçãos de Deus. É o que acontece nos dias de hoje com as campanhas e com os votos e com o dízimo mal empregado que eles pregam hoje. Me acompanhem no YouTube, onde eu estou falando sobre o dízimo, 1 hora e 40 minutos falando sobre o dízimo, bem detalhado, explicando direitinho. E nesse período das trevas, então, surge Martinho Lutero, onde Lutero conduziu as pessoas novamente à palavra de Deus. Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que chamou a atenção de Lutero foi o 17 de Romanos capítulo 1. De fé em fé, como está escrito, meu justo viverá da fé. Fé não no que você faz por você mesmo, pelos seus votos, ou não porque você vai pôr os pés em determinada igreja, onde o pregador diz, quando você colocar os pés aqui, porque aqui é o local verdadeiro, Deus levantou esta obra nos últimos dias, então tudo o que você quiser vai ser realizado. Isso foi o que Satanás falou para Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 9, onde disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. E Jesus disse, arreda Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Culto, você pode prestar com a tua vida a Deus, onde diz que culto no grego é latreia, serviço de adoração a Deus. E adoração é prosquineu, como um cão lambendo a mão do dono. Então Lutero diz só a escritura, só a graça, só Deus. Então introduz no meio do povo novamente a palavra, sagradas escrituras. E muitos heróis da fé fizeram isto. Pouco depois do protestantismo surgiu algumas igrejas, presbiteriana, metodista, que é chamada wesleyana também, luterana, congregacional, que não é congregação cristã, é congregacional. Mas qual o problema de tudo isso nos últimos dias? É que cada igreja foi surgindo, cada nome de igreja, e cada uma querendo colocar a sua própria doutrina, esquecendo-se da palavra de Deus, querendo ser cada um deles detentores da verdade. Exclusivismo. Nicolaítas. Os nicolaítas que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse é Nikos Lauston, domínio sobre o povo leigo. Não pregam verdadeiramente a palavra, porque se você pregar verdadeiramente a palavra, eu sou pastor de uma congregação, de uma comunidade cristã que nós passamos com dificuldade para pagar R$900 de aluguel. Por quê? Porque se prega a verdade. O ser humano raramente acredita na verdade. Jesus falou em João 3,19, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então quando os discípulos estão mostrando para o Senhor, olha as construções, Jesus diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Fariam sinais prodígios no versículo 5, no versículo 11 e no versículo 24 de Mateus 24. Farão sinais e prodígios dizendo eu sou o Cristo. Eles não dizem com a boca eu sou o Cristo no português, porque no hebraico e no grego eles dizem, porque Cristo quer dizer ungido. Quando cada um desses pregadores dizem eu sou ungido, então eles estão sendo detentores da verdade. Então o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai mostrando qual a igreja verdadeira, qual o local verdadeiro de adoração. Quando as pessoas estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, Paulo está dizendo assim, isso não é carnalidade. Ou eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da Mundial, isso não é carnalidade. Porque aí já passa então o local ser importante e não a palavra de Deus, como os quakers quando se reuniam, dizendo que os amigos estavam reunidos, então só ali Jesus estaria presente. Onde Jesus disse que é o contrário, em Mateus 18:20 ele diz, não importa quem seja, mas se estiver reunidos em meu nome, anunciando a palavra de Deus com verdade, ali eu estou no meio deles. Pode ser na casa, na sua casa, pode ser na sala, na garagem, pode ser num templo, com uma placa, se estiver pregando e anunciando a palavra de Deus com verdade. O Senhor Jesus, quando se apresenta para a mulher samaritana, e ele se apresenta como a água da vida. Jesus diz, essa água é natural. Qual é a água natural? As pessoas querendo chamar a atenção de Deus por meio de campanha, de voto e de sacrifício. Jesus fala, isso não satisfaz. Sabe por quê, amados? Porque em Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, no nosso interior. Só a presença do Senhor para preencher. Por isso que as pessoas estão sempre fazendo votos, campanhas, sacrifício e nunca satisfazem.
Mas Jesus fala lá em Mateus, lá em Lucas, aqui mesmo em João 4:23, mulher, crede, e vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, Espírito e verdade, porque só a palavra nos preenche. A palavra de Deus, onde está sendo anunciada, ali é o local certo de adoração e a igreja verdadeira, porque a mulher pergunta: Senhor, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, e nós, os nossos pais, os samaritanos, dizem que temos que adorar no poço de Jacó. E Jesus diz: onde tem pessoas reunidas para me adorar em espírito e verdade, onde a minha palavra é anunciada com verdade, ali eu estou. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, que é a palavra de Deus, e vem outro e edifica sobre ele. Pode pregar, mas veja como está pregando, porque ninguém pode pôr outro fundamento, a qual é Jesus Cristo. Você não pode mudar a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é anunciada com verdade, ali é o local verdadeiro, ali é a igreja verdadeira, porque a igreja é ajuntamento de pessoas que acreditam em Jesus, porque todas as bênçãos de Deus já foram derramadas sobre nós pela cruz de Cristo, não é pela campanha que você faz em determinadas igrejas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas, e todas as coisas que nos conduzem à vida e as suas ricas e muito preciosas promessas nos foram doadas. Não é o que você faz em determinadas igrejas, mas é em Cristo Jesus. Então, se você se reúne com pessoas, amados, continue anunciando a palavra de Deus. Continue anunciando o retorno de Jesus, porque as pessoas que estão focalizadas em igrejas, focalizadas em templos, em placas, esqueceram-se que Jesus está próximo a vir sobre a terra. Continue anunciando a palavra de Deus com verdade. Anuncie a palavra. Mencione sempre a palavra. E Deus é na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fique com o Senhor. E até a próxima. Em nome de Jesus.